E o cabelo, tá ok? Ok, vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Augusto e essa aqui é a série Mudar é Possível. Se você não viu os outros vídeos, é importantíssimo que você veja se você tem interesse em mudar alguma coisa na sua vida. Esse é o nosso propósito aqui, não é? Eu falo nosso porque junto com todo mundo que está compartilhando experiência, que está dando uma opinião, que está trazendo um conhecimento, a gente vai construindo esse caminho da mudança e mostrando para todo mundo que é importante acreditar que mudar é possível. Então a gente começou no último vídeo falando sobre propósito, que é um assunto complexo, como eu já falei. Dá uma olhada lá se você não assistiu, que é importante. E como eu disse, a gente tem que tratar de alguns temas que ajudam a pessoa a identificar o propósito, ou a ajustar o propósito, ou mudar de propósito, né? Então, assim, vamos pensar um pouco sobre isso. E uma ferramenta que eu quero trazer hoje para vocês é a yoga. Por que que eu quero falar da yoga? Porque a yoga me ajudou. E eu quero usar só aquilo que eu acredito que para mim fez diferença e que é o meu compartilhamento. Você pode encontrar outros caminhos, inclusive assim, praticar esporte é bem importante, não é? Para também exercitar a mente, exercitar no sentido de respirar, não é? De conhecer pessoas, de se sentir desafiado, é interessante. Mas por que yoga no caso do autoconhecimento? Eu falei que o propósito tem muito a ver com autoconhecimento, porque aí você vai saber quem é você verdadeiramente, o que você quer da vida. E a yoga, ela faz você parar, não é? Ela tem muito a ver com a meditação. Ela faz você parar. Ela faz você analisar o seu corpo de uma maneira que você começa a se observar melhor. Você, quando está fazendo yoga, primeiro deixar claro que não é tão simples quanto as pessoas pensam. Você fica numa posição que você usa muita força, dependendo principalmente do tipo de yoga, e você precisa permanecer naquela posição por alguns instantes ali, por alguns minutos, alguns segundos às vezes. Isso depende muito do tipo de yoga que você faz. Naquele momento, você começa a perceber mais o seu corpo e você precisa respirar também. Você precisa se manter conectado com a respiração. E tudo isso eu digo que é importante porque faz com que você comece a se conectar com a sua mente, com o seu corpo, com a sua respiração e começa a entender o agora. O você se perceber como você está hoje, que aí eu falo da questão da realidade. Tem muita gente que vive na ilusão, não é? Vive escravo dos pensamentos. Quando a gente faz yoga, a ideia é que a gente deixe os pensamentos passarem, é que a gente se concentre naquele momento. É um exercício que faz com que você se perceba mais no momento. E como disse a minha professora Patti, quando eu morava no Brasil, o milagre, não é? Milagre, eu estou usando essa palavra talvez com exagero, mas ela diz que a yoga acontece fora do tapetinho, porque realmente você não percebe. Eu lembrei de uma coisa agora que eu vou compartilhar com vocês que é bem importante. Eu comecei a conhecer yoga quando eu ainda morava lá em Petrolina. Eu lembro que era uma senhorinha que dava aula. Eu não conseguia continuar, era difícil, porque é difícil ficar parado, eu sentia dor, na hora do alongamento é complicado. Depois eu ainda tive outra professora ainda lá em Petrolina, parei, também não continuei. Quando eu tive muito mais vontade de continuar, já foi quando eu estava em Uberlândia. Então, assim, lá nas aulas, eu sempre encontrava algum incômodo. Então, assim, eu estava numa escola que eu considerava que estava apertado, que não tinha espaço. Eu cheguei aí em outra escola e comentei com a professora, eu estou querendo mudar de escola porque eu estou achando que está muito apertado. Aí essa professora da outra escola falou para mim assim, continua praticando. Quem é professor de yoga sabe o que está dizendo, né?
E de fato, esse incômodo era a minha dificuldade de me concentrar, era a minha dificuldade de parar. Por isso que eu digo que é importante. Faz você parar, entendeu? E aí eu continuei as aulas. Nossa, aí eu comecei a sentir a mudança de verdade. Por isso que eu falo das outras experiências, para que vocês entendam que às vezes não vai dar certo no início. Mas depois, se você insiste, você volta no seu tempo, pode dar certo. Então, a professora Kátia, lá de Uberlândia. Então, assim, ela me fez entender, né, que o problema não era o espaço, o problema não era se a sala era grande, se a sala era pequena. Né? Depois até fiquei sabendo que na Índia é tudo bem mais apertadinho, até porque é o segundo país mais populoso, né, do mundo, só perde para a China. Então, assim, eu comecei a entender, não é, o meu espaço, a entender meu corpo, a saber a importância de parar. E aí, ok, eu continuei praticando, em casa também, continuei fazendo yoga, continuo fazendo, na época do isolamento, continuei fazendo yoga em casa, junto da meditação, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, assim, essa é uma ferramenta que eu aconselho vocês conhecerem. Pode ser outra ferramenta, não tem que ser essa, mas é a ferramenta que me ajudou bastante e que eu acho importantíssima para que você comece a se conhecer melhor, a se conectar com você mesmo, para ir até chegar a uma meditação, né? A yoga prepara o seu corpo para uma meditação mais eficiente. Então, assim, fica essa dica para vocês e a gente continua nos próximos vídeos trazendo temas que vão te ajudar a se conhecer melhor e a trabalhar a questão do propósito, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá o seu like aí no vídeo e também compartilha a sua experiência. Isso eu considero o mais importante, porque aí você está me ajudando e está ajudando outras pessoas que também vão se fortalecer com o compartilhamento de experiências de todo mundo, tá bom? Então, fiquem bem, um beijo no coração.